passado? Se vetores estão alinhados na mesma direção e no mesmo sentido, é só somar para obter o vetor resultante. Se eles estão na mesma direção e em sentidos opostos, é só subtrair. Resumindo, se os vetores do mundo todo estivessem sempre alinhados, a física vetorial seria ridícula. Seria só somar ou subtrair os vetores. Só que às vezes acontece essa desgraça aqui, ó. O vetor não está nem alinhado com o eixo x, nem com o eixo y. E eu gostaria que ele estivesse alinhado com o eixo x e com o eixo y. Portanto, nós precisamos de uma técnica para decompor esse vetor no eixo x e no eixo y. Primeiro eu vou te contar a verdade, depois eu vou te contar o macete. Se eu quiser descobrir as componentes x e y desse vetor graficamente, tu pega a coisa de escrever, encosta na extremidade do vetor e traça pontilhadas paralelas aos eixos coordenados. Aonde a pontilhada bate no eixo é a extremidade final do vetor. Ó, a cabecinha do vetor tem que encostar na pontilhada. Se a cabecinha do vetor ficar para fora, já está errado. Cara, eu vou te falar, sempre que eu escuto um Fusca funcionando, eu me lembro da Segunda Guerra Mundial. Quando eu fiquei sabendo, entrei em choque. Quando eu fiquei sabendo que a Volkswagen era uma empresa alemã da Segunda Guerra Mundial e que o Fusca foi encomendado pelo Hitler para o Porsche. Ô Porsche, eu preciso de um carro que resfria sem água porque eu vou atacar no deserto, precisa ser foda, não pode quebrar essa porcaria. E daí? Porra, que engenharia foda, né, cara? Eu tenho uma gaiola em casa lá de sei lá que ano, né, aquela porcaria. Comprei ela, tava em frangalhos, eu bati e ligou aquela merda. A máquina de guerra, bicho, não para. Incrível. E deixa só fazer menos barulho, né? Mas tudo bem. F o quê? X. A cabecinha assim, pode? Não, é um absurdo. A cabecinha tem que encostar na pontilhada. Nome do filhote? F porque nasceu da mãe F e Y porque está no eixo Y. É assim no mundo todo. O nome do cara precisa ser dado porque às vezes vão ter vários vetores, principalmente na engenharia, e se cada um tiver um nome, depois tu não te acha. Vocês devem aceitar que eu posso fazer o desenho do FY ali, ó, e aí ficaria F, Fx e Fy. Formamos um triângulo retângulo. E já que eu tenho aquele ângulo alfa, se eu fizer o seno de alfa, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Está dividindo, passa multiplicando. Eu diria que Fy é F vezes seno de alfa. Vamos fazer cosseno agora nesse triângulo retângulo. Cosseno é o cateto adjacente, obrigado, Fx sobre a hipotenusa, F. Quem é íntimo pode, né? Está dividindo, passa multiplicando. Deixa eu ver se eu entendi. Então peraí, é só decorar que para decompor o Fy é vezes seno e para decompor o Fx é vezes cosseno. Certo? Não. Não. Claro que não. Se o sujeito tivesse fornecido esse ângulo beta aqui de cima, ó, no meu triângulo retângulo, o ângulo beta estaria em outro lugar. E aí fazendo seno de beta dá o cateto oposto sobre a hipotenusa, e aí ficaria que Fx é F vezes seno de beta. E automaticamente Fy seria F vezes cosseno de beta. Ou seja, decorar que é sempre seno ou sempre cosseno vai dar merda. Não pode decorar. Tu vê, né, cara? Quando eu fiz meu terceirão, eu sabia o que era seno, cosseno e tangente, óbvio. E fui para a faculdade de engenharia me achando cara, porque passei bem na federal, sou foda, só tenho 10 de física e matemática. Aí tô lá fazendo uma decomposição de vetor bem quietinho, na sala de física 2, eu acho. Tava lá quietinho. Daqui a pouco passa uma das grandes lá da UFSC, a Sônia Peducci, uma das poucas boas professoras de física. Ela passa e ela olha eu ali fazendo a decomposição, né? Seno é o oposto à hipotenusa. Ela pergunta, o que você está fazendo, cara? Eu já me encolhi na carteira, né? Estou fazendo a decomposição, professora. E ela, não, assim não dá. Já me deu uma esculhambada na hora. Isso aí não dá, pelo amor de Deus, faz assim. Aí ela me deu a técnica Ninja Mutante Power Plus, que é a seguinte. Quando tu vai decompor um vetor, cara, a componente vai ser sempre o vetor original multiplicado ou por seno ou por cosseno. Tu só tem que decidir se tu vai usar seno
ou cosseno. O cara que não sabe nada chuta e tem 50% de chance de acertar. Tu que sabe, tu vai olhar para a componente, tá vendo? Vai olhar para a mamãe, o vetor original, e vai olhar entre eles. Se tiver sem ângulo, tu usa seno. Se entre o vetor componente e o vetor original estiver com ângulo, tu usa cosseno, é instantâneo. É olhar e buf, tá pronto. Está com ângulo. Ah, tem tá com ângulo entre os caras. Multiplica o vetor original por cosseno, com cosseno. Se estiver sem ângulo entre o vetor original e a componente, tu pega o vetor original e multiplica por quem? Sem ângulo, seno. Tudo bem? É instantâneo, né, cara? Tu acredita que estava no início da faculdade, toda a vida que eu ia decompor um vetor, eu tinha que enxergar o triângulo retângulo, saber quem era o oposto que a hipotenusa e aplicar seno e cosseno. Enquanto o ninja já estava anos-luz na minha frente, né? E como eu odeio perder, eu aprendi essa técnica aí. Eu recomendaria que tu usasse essa técnica para decompor instantaneamente as coisas. Bom, claro que todos aí já fizeram 1 milhão de decomposições, só por desencargo de consciência. Vamos fazer uma aqui, ó. Um vetor G de 666 newtons. Um ângulo de 37 graus. Eu forneceria que seno de 37 é 0,6 e eu forneceria que o cosseno de 37 é 0,8. Para fazer o desenho é extremamente simples, mas tens que praticar uma gotinha pelo menos. Chama a criança de GX, já que está no eixo X. Blá, 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 blá. Meu Deus. Pontilhada paralela. Chama a criança de GY, nome da mãe mais nome do eixo. E aí GX é igual. GY é igual. G é só decidir se é seno ou cosseno. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Meu Deus. GX é igual 666 vezes cosseno de 37, 0,8. Pô, arrependimento. 666 vezes 0,6. 666 vezes 8, 48 foi 4, 48 52 foi 5, 48 mais 5, 53. Bota a vírgula, 532,8 newtons. 6 vezes 6, 36, foi 3, 36, 39, foi 3, 36, 39. Deu 399,6 newtons. Isso aí. Tranquilo? Agora que eu te mostrei a decomposição, pô, cara, tem uma questão que era legal a gente trabalhar, que seria assim, ó. Dá uma olhada nisso. Eu te dou, não, deixa eu fazer mais bonito aqui, ó. Uma questão extra que eu vou colocar aqui para vocês, que seria legal tu fazer ela, para a gente corrigir na próxima aula, porque é uma questão muito boa para treinar decomposição e operação com vetores de maneira geral. Imagine que eu te dou esses eixos coordenados aí, x e y, e vou lá e coloco alguns vetores aqui nesse eixo coordenado, alguns vetores. O F1 com 300 newtons, o F2 com 200 newtons e o F3 com 100 newtons. Eu te forneço esse ângulo, 37 graus, e te forneço esse ângulo, 53 graus. E eu quero saber quem é a força resultante delas todas. Para tal, eu te aviso que o seno de 37 é igual ao cosseno de 53, que é 0,6. E que o cosseno de 37 é igual ao seno de 53, que é 0,8. Então, a tua primeira tarefa para casa, teu dever. Que tarefa? É dever. O cara vai para o inferno se não fizer isso aqui. É inferno vivido na terra. É muito pior do que o inferno clássico. Ô, galerinha, olha só. Para ver se tu pegou a manha desse pouquinho de aula que eu te dei, né, finalzinho da aula passada e esse comecinho de aula, esse exercício ele é muito legal de fazer. Seria só decompor cada um dos vetores, né? Depois somar os vetores que apontam para o mesmo lado, subtrair os que apontam para o lado oposto. Vai sobrar só dois vetores, um no eixo X e um no eixo Y.
Depois você vai fazer o que com esses vetores? Pitágoras. Pitágoras, você vai fazer 90 graus. Quando tu aprender a fazer esse tipo de questão, tu estás habilitado a operar qualquer quantidade de vetores espalhados no plano cartesiano. Se tu faz esse, tu faz todos os outros, palavra de honra. Bom, mas eu estava brincando de decomposição de vetores com vocês para poder trabalhar uma outra parte da cinemática que ficou interrompida por falta de ferramentas. Então, agora que a gente deu uma olhadinha em decomposição de vetores, eu acho que estamos habilitados a falar um pouco de lançamento lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que seria a continuação natural da nossa matéria. Vou fazer um exemplo ali para vocês disso, que acho que vai habilitá-los a arriscar os exercícios. Vamos que vamos!